Embora ter a ideia de um gênio do crime assassino, como Hannibal Lecter, seja pura ficção, muitos assassinos em série conseguiram funcionar bem o suficiente para se passarem por pessoas comuns e evitar suspeitas por anos. Alguns foram tão carismáticos que apareceram na TV sem levantar suspeitas, e isso ocorreu mais vezes do que se pensa. Então hoje, vamos conferir 7 assassinos cruéis que apareceram na televisão antes de serem pegos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Weird History. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outras curiosidades da cultura pop você quer ouvir. Ninguém diga corta para o comercial. Já pensou que os figurantes dos seus reality shows favoritos podem esconder um segredo sombrio? Agora você vai pensar nisso. Em junho de 2014, um episódio do Celebrity MasterChef apresentou o cantor inglês J.B. Gill, servindo macarrão com almôndegas para motoristas de ônibus. Só depois as pessoas notaram isso. Um dos chefes que trabalhava com ele, Steven Port, foi preso em outubro de 2015 por envenenar 4 homens. É assustador perceber isso. O homem que cozinhava com Gill conhecia homens por meio de sites gays, atraía-os para sua casa e os envenenava com doses letais de GHB. 3 vítimas de Port foram achadas quando esse episódio foi exibido. Port foi condenado à prisão perpétua em 25 de novembro de 2016. Contudo, desde então surgiram várias questões sobre possíveis irregularidades na investigação policial. Se quiser ver uma série sobre um assassino que esteve em um programa de TV, assista 4 Lives, da BBC, com Stephen Merchant interpretando Port. Aceitaria um encontro às cegas com um assassino em série? Foi quase isso que ocorreu com Cheryl Bradshaw no programa The Dating Game, em 1978, ao escolher Rodney Alcala entre os participantes. Quando perguntaram o melhor momento para ele, Rodney respondeu: à noite, explicando que é quando as coisas realmente ficam boas. A escolha de Rodney de ser uma banana também foi cheia de insinuações, como quando disse para Cheryl: me descasque. Ele jogava o The Dating Game, como muitos outros participantes. Apesar de sua atuação assustadora, fora das câmeras, Rodney era um dos mais notórios serial killers da época, conhecido como o assassino do jogo de encontros. Após participar do programa, Rodney foi confirmado como responsável por pelo menos 8 vítimas, embora o número real seja desconhecido e possa chegar a 130. Bradshaw acabou não indo ao encontro com Rodney, dizendo: comecei a me sentir mal, ele estava agindo de forma muito estranha, recusei a oferta dele, não queria vê-lo novamente. Em outras palavras, se alguém não está passando uma boa impressão, é melhor confiar nos seus instintos. Se você quiser ver a dramatização dessa experiência assustadora, confira A Mulher do Momento na Netflix, dirigido e estrelado por Anna Kendrick como Bradshaw, com Daniel Zavato como Rodney. Também conhecido como o assassino BTK, Dennis Rader foi um notório serial killer que atuou na região de Wichita, Kansas, dos anos 1970 até os anos 1990. O assassino BTK era especialmente habilidoso em se misturar. E quando ele finalmente foi capturado e acusado de 10 homicídios em primeiro grau, sua comunidade ficou chocada. Ele tinha uma esposa que desconhecia seu terrível passatempo e foi presidente do conselho da igreja local. No início dos anos 1990, Rader foi capturador de cães e fiscal municipal em Park City, Kansas, e deu entrevista ao noticiário local sobre ataques de animais. Vendo o vídeo, é difícil imaginar Rader como um serial killer. Ele aparenta ser uma pessoa comum, de fala mansa e típico americano do interior. Mas Rader permaneceu foragido como um dos criminosos mais infames do século XX, até finalmente ser capturado em 2005, mas o BTK não é o único criminoso violento a aparecer nas notícias locais. Em junho de 2011, a estudante de direito da Mercer, Lauren Giddings, foi assassinada em seu apartamento enquanto a polícia buscava respostas. O noticiário entrevistou ao vivo Stephen McDaniel, vizinho e colega de Lauren Giddings na Faculdade de Direito da Mercer, em busca de informações sobre Giddings. Eles não sabiam que McDaniel era o assassino.
ele entrou no quarto de Lauren Giddings à noite, a estrangulou e tentou se livrar do corpo. McDaniel se mantém calmo na entrevista, mas se abala quando a equipe de notícias revela que o corpo de Lauren Giddings foi encontrado em uma lixeira próxima. Apesar de ter estudado direito, ele quase não tentou encobrir seu crime. Em 22 de dezembro de 1985, John Cooper assassinou o fazendeiro milionário Richard Thomas e sua irmã Helen em sua casa. 4 anos depois, Cooper participou do programa de perguntas e dardos Bullseye. Ele não venceu, o que, segundo psicólogos, teria sido extremamente irritante para ele. Um mês depois, ele matou mais 2 pessoas, Peter e Gwenda Dixon, com uma espingarda. Sua participação no Bullseye, que rendeu o apelido de assassino do Bullseye, ajudou as autoridades a provar que ele era o culpado. No programa, Cooper comentou o quanto Pembrokeshire é encantadora, que é onde os Dixons foram assassinados, e imagens de Cooper foram usadas para comparar com um retrato falado do principal suspeito do assassinato dos Dixons. Para a polícia, isso deve ter sido como é a palavra? Quando você acerta o alvo, bem no centro, já vou lembrar. Este ex-participante do Jeopardy foi preso quase 2 décadas depois que sua esposa morreu em circunstâncias misteriosas. Quem é Paul Curry? Participar do Jeopardy exige inteligência, o que pode explicar como o campeão do Jeopardy, Paul Curry, ficou impune por um assassinato por mais de uma década. A esposa de Paul, Linda Curry, foi encontrada morta em 1994. A autópsia apontou envenenamento por nicotina, apesar de ela não fumar. Paul tentou obter mais de 500 mil do seguro de vida após a morte dela. Ok, talvez ele não fosse tão esperto. Paulo Curry pensava estar sempre à frente da polícia, mas, na verdade, a lei só era cuidadosa e levava o tempo necessário. Levou 16 anos para os promotores construírem um caso contra Paulo, até que ele finalmente foi preso em 2010 após mudar-se e casar novamente 4 anos depois, ele foi condenado por homicídio em 1º grau e fraude de seguro. O programa jornalístico 48 Hours fez um episódio inteiro sobre a investigação. Chamado de To Catch a Genius, talvez ele devesse ter participado de Wheel of Fortune em vez disso. Como um desenvolvedor imobiliário atraente, bem-sucedido e rico e estrela de reality show pode se tornar um assassino a sangue frio? Essa é a pergunta em torno de Ryan Jenkins, que foi acusado de matar sua ex-esposa, Jasmine Fiore, e jogar os restos dela em uma lixeira. Jenkins apareceu recentemente em um episódio de Megan Wants a Millionaire, onde jovens ricos disputavam a ex-participante de Rock of Love, Megan Hauserman. Seus amigos e familiares ficaram chocados quando Jenkins, conhecido como Smooth Operator no programa, foi acusado, mas seu comportamento irritadiço dificultava acreditar em sua inocência. E mais tarde foi revelado que ele havia sido acusado de contravenção por violência doméstica depois de ser denunciado. Jenkins fugiu para o Canadá, escondeu-se em um motel suspeito e tirou a própria vida antes de ser preso. A emissora VH1 havia feito a verificação de antecedentes padrão em Jenkins, mas de alguma forma deixou passar o histórico dele de violência doméstica. Após longa batalha judicial entre 2 empresas de investigação contratadas pela emissora, um caro acordo quase levou à falência e não houve culpa conclusiva. A VH1 cancelou Megan Wants a Millionaire. Após a morte de Jenkins, cancelaram uma nova temporada do reality I Love Money, pois ele também participava desse programa e quiseram retirá-lo do ar. Por que esses caras são tão bons em game shows? E aí, o que você acha? Já assistiu a alguma dessas transmissões? Conte pra gente nos comentários abaixo. Enquanto estiver aqui, veja outros vídeos do Weird History.